No verso 10 a 12, ele fala das colheitas e das plantações. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as oliveiras se murcham. Envergonhai-vos, lavradores, uivai vinhateiro sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, já não há alegria entre os filhos dos homens. O que a seca não acabou, os gafanhotos comeram. Ou seja, era uma situação de calamidade pública que o país estava vivendo. Não tinha recursos, a fome estava chegando, a situação era crítica e o profeta está descrevendo a situação, querendo que o povo perceba que a mão de Deus estava por detrás. Tanto é que a partir do verso 13, ele agora se dirige aos pastores do povo de Deus, aos sacerdotes, aos ministros de Deus, e faz um clamor, dirige um apelo para que eles iniciem uma busca a Deus, do verso 13 a 15. Cingi-vos de pano e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. O profeta agora, da parte de Deus, se dirige aos sacerdotes que eram responsáveis pelo culto a Deus e faz um apelo para que eles, primeiro, eles uivem, não é? Eles clamem a Deus. Parece que os sacerdotes estavam assim, né? A desgraça estava acontecendo e eles estavam lá fazendo o seu serviço religioso e não estavam entendendo o que estava acontecendo, a gravidade da situação. O profeta geralmente era o homem da hora, que Deus levantava quando o sacerdote, quando o rei e quando os juízes não faziam o papel que eles tinham que fazer, estavam falhando. Eles eram as posições institucionais, o sacerdote, o rei e o juiz. Quando estes falhavam, Deus ia lá no meio do povo e levantava um profeta, que era a voz de Deus para falar quando a coisa não estava sendo feita corretamente. E Joel está dizendo para os sacerdotes: vocês têm que clamar a Deus, vocês têm que buscar a Deus, porque isso vem de Deus, isso é a mão de Deus contra nós, e nós temos que clamar a Ele. Passem a noite vestidos de pano de saco, que era um símbolo de quebrantamento e arrependimento, porque da casa de Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Mais uma vez o argumento é: vocês não estão percebendo, não tem como servir a Deus da maneira como está prescrita, de maneira digna, porque faltam os recursos para isso. Vocês têm que clamar e uivar diante de Deus. E aí, mas não só os sacerdotes, Joel agora se dirige ao povo também, verso 14: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. A convocação era geral. Primeiro, é claro, vai para a liderança, mas depois vem para o povo todo. E convoca todos, dizendo: tem que vir, tem que clamar a Deus, tem que buscar a Deus diante da crise que está instalada, porque é Ele que pode fazer isso. E ao mesmo tempo que Joel faz essa conclamação, ele já vê na crise causada pela praga e pela seca uma antecipação do que ele chama o dia do Senhor. Verso 15: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Aquela assolação que estava acontecendo pelos gafanhotos e pela seca vinha de Deus, mas aquilo era só um reflexo do dia do Senhor, aquele grande dia do juízo em que Deus viria assolar a terra toda, trazendo juízo sobre os seus moradores. Do verso 16 até o verso 18, ele recapitula o que está acontecendo, como que dissesse assim: eis aqui a razão pela qual vocês têm que clamar a Deus. Verso 16: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo não foram destruídos? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de boi,
de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto também, não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Aqui ele descreve os efeitos da seca e da praga, não é, que tinha comido todo o sustento, afetando os bois, afetando as ovelhas. Mais uma vez ele fala, está faltando mantimento para a casa de Deus, ou seja, ele descreve a situação de maneira bem vívida e dramática. E aí no verso 19 e 20, ele mesmo, o profeta, ele clama a Deus. Quando ele vê toda essa situação, quando ele entende que é a mão de Deus contra o seu próprio povo, então ele mesmo clama a Deus dizendo: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. O próprio Joel, então, eleva um clamor a Deus. Ele clama a Deus, ele pede a Deus, ele suplica a Deus: Deus, tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia, porque está faltando tudo, a situação é de calamidade e o Senhor é aquele que pode interferir. Queridos, aqui nós tiramos algumas lições para nós que já foram mencionadas aqui, e eu digo isso ao final do capítulo 1. Primeira coisa que nós temos que nos lembrar é que não existe nada ao acaso. Nós não cremos em acaso. Nós cremos num Deus que controla todas as coisas. E quando Ele não somente manda coisas boas e maravilhosas e bênçãos para nós, mas às vezes a calamidade também. Às vezes o desastre, às vezes a tragédia, às vezes a carestia, às vezes a praga de gafanhotos, às vezes a seca. E o alvo de Deus com tudo isso é nos despertar, como o profeta está querendo fazer, dizendo: olhem, olha o que é que está acontecendo. Esse é um momento de convocação, de vocês buscarem a Deus. Deus permite que estas coisas aconteçam para nos despertar da nossa religião formal, da nossa religiosidade que é externa, do esfriamento do nosso coração, da negligência espiritual e da acomodação na qual nós com frequência nos vemos. Ele faz isso, é a única maneira que Ele tem de nos sacudir, para que nós entendamos que o nosso mundo, o nosso reino e o nosso destino não é aqui, mas nós caminhamos para um novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Por isso Deus nos mostra como as bênçãos materiais, como o sustento, como as nossas posses, elas não são nada. De repente vem uma praga de gafanhoto, né? Que eu não vou dizer para mim o que é que representa hoje em dia, e acaba com tudo, acaba com tudo. E aquilo que você construiu sua vida toda, de repente você não tem mais. Por que Deus faz isso? Por que Deus permite que isso aconteça? Para que nós percebamos quão frágil é a nossa vida e como os nossos confortos materiais, eles são vulneráveis, eles se acabam. De repente, por uma guinada da história, você tem hoje, amanhã você não tem. Por isso que nossa confiança tem que estar em Deus. Por isso o profeta clama: busquem a Deus, clamem a Deus, Ele é a nossa esperança. Segunda lição que eu queria tirar aqui é a preocupação de Joel com o culto a Deus. Ele está preocupado não somente com o sustento e com o feijão e arroz no prato do pobre que estava faltando, mas ele está preocupado com o culto a Deus também, porque ele considera o serviço a Deus, a igreja, tão importante como qualquer outro aspecto da vida. E nós com frequência nos esquecemos disso. A gente costuma ver o nosso relacionamento com Deus e com o povo de Deus como sendo uma coisa assim meio que secundária, que não é realmente uma prioridade na nossa vida. Mas é muito claro aqui que a preocupação de Deus não é somente com a falta do feijão no prato do pobre, mas é também com a falta de recursos que vai afetar o serviço a Ele, que deve ser prestado constantemente, o serviço a Deus, o culto a Deus. Vamos correr para capítulo 2. Capítulo 2, alguns estudiosos acham que Joel está descrevendo a mesma praga, mas eu vou seguir aquela linha de interpretação que eu disse no início. Joel está vendo duas coisas: ele está vendo a invasão dos gafanhotos e a seca, e ele está vendo o juízo final, do qual
aquela calamidade era apenas um reflexo e prelúdio. E aqui no capítulo 2, eu vou me atrever aqui a dizer o seguinte: eu quero que você imagine o dia do juízo, fim do mundo, né? O dia do juízo final. Deus vindo como um general à frente de um exército composto de gafanhotos / cavalos / homens, não é? Invadindo, cobrindo toda a terra, destruindo tudo que está na frente e chamando a todos para diante dele receberem o julgamento. E ele vem com uma força irresistível, com um poder para o qual não há igual, e diante de quem não pode haver resistência. É o dia do juízo. Deus vem como um general à frente desse grande exército, poderoso, indestrutível, acabando com tudo que está na frente. É isso que Joel está vendo. Ele vê aquela invasão dos gafanhotos e diz: é assim que vai ser no dia do juízo. Então a descrição que ele faz agora é de Deus à frente de um exército de gafanhotos / cavalos / homens, vindo para consumir toda a terra e trazer o juízo naquele grande dia. Eu vou ler então do verso 1 até o verso 10, onde Joel nos dá essa descrição, e tenha isso em mente, tá? Ele está falando dessas duas coisas ao mesmo tempo. Tocai a trombeta em Sião. A trombeta, o chofar, não era? Era tocado em época de guerra, era para despertar o povo, né? Alertar o povo de um perigo iminente. Tocai a trombeta em Sião, Sião é Jerusalém, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. O dia do juízo é chamado o dia do Senhor, não é? Aquele dia em que o Senhor vai se mostrar e ele vai fazer justiça e juízo. Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente desse povo, né, que vem subindo pelas montanhas, pelos montes, vai o fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa, a sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros vêm, saltando pelos cimos dos montes como gafanhotos, não é? Crepitando como chamas de fogo que devoram restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros. Imagina os gafanhotos, né? Subindo pelos muros, entrando pelas janelas, pelas portas, né? Ninguém está salvo, né? Sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, pelas janelas entram como ladrão, diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol, a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Talvez uma referência àquela revoada, né, de gafanhotos, né, que cobre o sol, escurece, parece que está tudo nublado, né? Essa é a visão que Joel está tendo aqui do dia do Senhor. E olha o que ele diz no verso 11: o Senhor levanta a voz diante do seu exército. Quem está na frente desse exército? É o Senhor. O Senhor está na frente e Ele levanta a voz, dando a voz de comando, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Meus irmãos, nós temos aqui essa descrição vívida do dia do juízo. É como se Deus viesse à frente de um exército de gafanhotos, cavalos, cavaleiros, guerreiros, consumindo tudo, entrando nas casas, pulando pelos montes. Na frente parece o deserto do Éden, atrás, o jardim do Éden, atrás um deserto assolado, não escapa nada, não sobra nada, ninguém pode resistir, e Deus como general à frente. Essa é a descrição que nós temos aqui. O que é que isso significa para nós? Significa algumas coisas para nós que eu queria lembrar para você. Primeiro delas, a história caminha para um fim. Há muitos conceitos de história que o homem desenvolveu através da sua existência.
para a mentalidade oriental, para muitos, né? A história ela é simplesmente algo que acontece em círculos. Os eventos voltam, reacontecem, tudo se reinventa. A história é circular, ou seja, ela não tem começo, não tem meio e não tem fim. As coisas simplesmente vão acontecendo. Filósofos como Hegel, eles pensaram, eles tinham uma visão dualista da história, não é? Em que um determinado evento era enfrentado por um contra-evento que gerava uma síntese e que assim a história se desenvolvia, essa dialética que deu origem ao pensamento marxista, por exemplo, da luta de classes e tudo mais. As pessoas, teorias e teorias a respeito de como a história funciona, de como a humanidade caminha, mas o cristão, ele sabe que a história tem um começo, ela se encaminha para algum lugar e ela tem um fim. E que Deus está no controle de todas as coisas, e que agora nós estamos caminhando para a etapa final do mundo como nós o conhecemos. O dia do Senhor vem, e todas as calamidades, tsunamis, pragas, misérias, epidemias, doenças, desastres que acontecem no mundo são prenúncios, avisos de Deus, dizendo o seguinte: olha o que é que vem pela frente. Olha o que é que vem pela frente. Vocês são incapazes de gerir o destino de vocês. A ONU não resolve o problema da guerra. As Nações Unidas não resolvem o problema da economia. O mundo caminha para uma situação cada vez pior. Resolve uma guerra aqui, surge o Estado Islâmico ali. Resolve ali, vai surgir outro problema ali. Ou seja, a humanidade não consegue resolver os seus problemas. E aponta toda ela para uma convergência no final, um dia de ajuste de contas, em que o Deus Todo-Poderoso virá e vai colocar a casa em ordem. E é esse dia que nós esperamos. Então o crente sabe que não tem justiça aqui nesse mundo. Eu sei que tem muita gente torcendo para que haja justiça em 2016. Eu não tenho muita esperança. Não é característico do mundo esse tipo de coisa. Porque para nós o único dia, o dia em que vai ter justiça, é o dia do Senhor. Quando Ele trouxer a lume e a luz, todo o engano, todo o erro, e então retribuir a cada um de acordo com suas obras. É isso que o profeta está dizendo. E como esse dia é terrível, ele pergunta, veja no final do verso 11, quem pode suportar? Quem vai poder ficar em pé naquele dia, quando o exército de Deus chegar, quando Deus vier em justiça e juízo? Daí isso então se transforma numa chamada ao arrependimento a partir do verso 12. De 12 a 17, o profeta então, né, como que atemorizado diante daquilo que ele está vendo, ele se volta para o povo e diz: gente, nós ainda temos uma oportunidade, nós podemos escapar do que está acontecendo e do que vai acontecer, mas para isso nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos converter. Veja como ele diz, do verso 12 até o verso 17. Ainda assim, ou seja, apesar de que estas coisas vão acontecer, agora mesmo, não espere mais, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. A razão é essa: porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? A conclamação ao arrependimento, ao quebrantamento. O que Joel está dizendo ao povo aqui é o seguinte: não adianta você rasgar as suas roupas, que era um sinal de desespero entre os orientais. Você tem que rasgar o seu coração.
Você tem que se converter de coração a Deus. No íntimo do seu coração, você tem que reconhecer seus pecados diante de Deus, como você tem falhado diante de Deus, sua indiferença para com Deus, e se voltar a Ele de todo o coração, porque Deus é misericordioso e bom, porque Deus escuta a oração do aflito, porque Deus atende o coração arrependido. Quem sabe Deus não vai nos escutar? Quem sabe Deus ouve o nosso clamor e Ele não reverte essa praga que nós estamos passando e nos salva do dia do juízo que se aproxima. E aí, do verso 18 até o verso 32, Deus faz promessas para o seu povo, e essas promessas são extraordinárias. O que nós aprendemos aqui? Como Deus não se agrada de um culto e de um serviço que é da boca para fora. Talvez o maior inimigo da religião é a religião. O maior inimigo do cristianismo é quando ele vira uma religião, uma religiosidade. Quando nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus consiste simplesmente em fazer atos, ir a lugares, frequentar eventos, fazer contribuições, e nós esquecemos que Deus de fato quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade. Ele nos quer sincera e completamente dele. E essa é a razão pela qual Ele permite às vezes que o mal nos chegue, que bata a nossa porta, porque Ele quer de fato que nós nos convertamos a Ele de todo o coração, que o nosso coração seja rasgado no sentido verdadeiro de arrependimento e de penitência diante dEle. Veja as promessas que Deus faz para o seu povo arrependido, do verso 18 a 32. Primeiro, Deus diz que se o povo se arrepender, Ele vai restituir o prejuízo causado pela praga. Veja do verso 18 a 27. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio cereal, vinho, óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei numa terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, sua retaguarda para o mar ocidental, subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Talvez uma referência a um enxame de gafanhotos, né? Que Deus ia mandar o vento que ia levar embora o gafanhoto, e os gafanhotos iam morrer na praia, e o mau cheiro deles ia contaminar tudo, né? E Deus respondendo ao clamor do seu povo. Verso 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Veja aqui o tom do profeta, né, anunciando o prazer de Deus em salvar o seu povo quando o seu povo se arrepende. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea serôdia, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. E agora atenção com esse versículo aqui que é muito mal usado: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. É claro, vocês já ouviram falar de muitas igrejas evangélicas que dizem assim: esse é o ano da restituição, né? O ano de 2016, 2015, Deus vai restituir tudo que você perdeu nos anos anteriores, né? De fato, Deus promete restituir, mas qual é a condição aqui? O que é que vem antes? Conversão, arrependimento, rasgar coração, volta imediata a Deus, mudança de vida. Fala-se em restituição como sendo resultado de campanha financeira, de você adquirir determinados objetos mágicos, religiosos nessas igrejas. Mas o que a Bíblia ensina sobre restituição é o seguinte: quando nós de fato nos arrependemos, nos convertemos a Deus dos nossos maus caminhos, quem sabe Deus não nos abençoa financeiramente?
Quem sabe Deus não nos restitui, quem sabe Ele não abre uma porta, quem sabe Ele descortina um caminho novo para nós, para que possamos sustentar nossa família e ter o suficiente para dar e contribuir para o serviço e o culto a Deus. É nesse sentido, a restituição está ligada a isso, a um arrependimento pessoal genuíno e verdadeiro, e não é simplesmente assim, o ano da restituição. Todo ano, todo tempo, todo dia é de restituição, porque todo dia é dia de nós nos arrependermos e mudarmos de vida. Comereis, verso 26, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Olha que mudança agora no discurso, né? Diante daquele juízo terrível, o povo clama, o povo se arrepende, rasga o coração, se converte, e Deus diz: eu vou mandar a praga embora, vou mandar os gafanhotos embora, vou trazer a chuva outra vez, vou abençoar o meu povo abundantemente, vai ter muita alegria, vocês vão saber que eu sou o Senhor, que eu estou no meio de vocês. Mas se parasse aqui, não é? A teologia da prosperidade estaria certa. Mas olha o que é que se segue, verso 28 a 31. E acontecerá depois, ainda Deus está dizendo o que é que Ele vai fazer se o seu povo se arrepende, né? Primeiro Ele fala da restituição financeira, mas olha a promessa que vem agora. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Não só restituição financeira, não só abundância material, mas mais do que isso, Deus promete derramar o seu espírito sobre o seu povo, e derramar de uma forma abundante, a ponto de que os jovens terão visões, os velhos sonharão. Quando a gente chegou numa certa idade, a gente mais ou menos que para de sonhar, não é? Então, mas agora, né, até os velhos vão sonhar, os jovens terão visão, eles terão um ideal, eles sabem para onde eles querem ir, e a profecia, a palavra de Deus anunciada pelos servos e pelas servas, os jovens, enfim, uma efusão do Espírito, né? Um verter do Espírito Santo sobre o povo de Deus, trazendo essa grande atividade espiritual, essa grande alegria. Então você nota que as duas coisas caminham. Não somente Deus diz que vai abençoá-los financeiramente, mas mais do que isso, Deus vai derramar o seu Espírito Santo sobre o povo. É muito ruim quando a gente busca a Deus só pela primeira parte, que infelizmente é isso que a teologia da prosperidade ensina. O foco é na bênção material, quando o nosso Deus aqui está dizendo que, como parte da sua bênção e da sua resposta a um povo arrependido, Ele vai derramar abundantemente do seu Espírito. O Joel está olhando aqui, mais uma vez, ele está vendo duas ou três coisas ao mesmo tempo, como eu disse no começo, não é? Ele está vendo aquela situação que ele está vivendo, da invasão dos gafanhotos, o povo clamando a Deus e a promessa de Deus de restaurar materialmente e espiritualmente o povo, porque o problema do povo era esse, não é? Era um problema espiritual, o povo estava longe de Deus, mas agora o Espírito Santo viria sobre o povo, e ao mesmo tempo Joel está antevendo aquele grande dia do Senhor, que será precedido por esse grande derramado do Espírito Santo. E nós temos agora o ponto de vista privilegiado da história. Nós estamos há cerca de 2.500 anos do tempo que Joel escreveu isso, e nós podemos ver como isso se cumpriu no dia de Pentecostes, naquele dia lá em Jerusalém, quando Pedro e os demais apóstolos, 120 irmãos, foram batizados com o Espírito Santo desceu sobre eles com grande medida, e cumprindo essa promessa, que é um prenúncio então da vinda do dia do Senhor. Antes do dia do Senhor, Deus haveria de derramar o seu Espírito Santo, e Ele já fez isso. Hoje nós somos a comunidade, o povo de Deus, que experimenta esse derramar do Espírito Santo, o cumprimento dessa promessa que está sobre nós. No verso 30 e 31, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel está vendo tudo junto, não é? O derramar do Espírito e o dia do juízo, aquele dia em que Deus vem para julgar o seu povo, em que sinais haverão no céu e na terra. E aí no verso 32, que promessa maravilhosa. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Deus está vindo, Deus vem para julgar o mundo, Deus vem para trazer a destruição dos seus inimigos, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo naquele dia do Senhor. Todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, invocar o nome do Filho de Deus, esse será perdoado dos seus pecados e será poupado por Deus naquele dia. Seus pecados serão apagados, a sua conta será zerada. Essa passagem é citada várias vezes no Novo Testamento pelos apóstolos. O livro do profeta Joel era conhecido por eles, e eles diziam que isso aqui se referia a invocar o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado para ser o Salvador do povo de Deus naquele grande dia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Recapitulando aqui, o dia do Senhor está vindo, dia de destruição, dia de juízo. Arrependam-se, convertam-se, voltem para Deus. Se vocês fizerem isso, Deus vai abençoá-los materialmente. Mais do que isso, Ele vai derramar o Espírito dele sobre vocês, e naquele grande dia, no dia do juízo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que estiver firme no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que tiver a Jesus como Senhor e Salvador, não será destruído como as nações que serão destruídas aqui no capítulo 3, que nós vamos ver agora.